Graça e paz, irmãos. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 desse importante livro, que é o livro do Apocalipse. Então, nós vamos inicialmente fazer a leitura do capítulo 10 deste livro. Depois nós vamos orar e estudar o texto. Então, nós vamos ver aqui o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Quem quiser acompanhar nas suas próprias Bíblias, pode fazê-lo, né? Então, o texto nos diz o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como ruge um leão. Como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vindo do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. E me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, nós vamos orar e vamos meditar nesse texto. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela bondade do Senhor, misericórdia, graça, e nos permitir viver na tua presença e fazer aquilo que é necessário para compreendermos a tua palavra, que é estudar a tua palavra, meditar nela com auxílio, com a ajuda do teu Santo Espírito. Louvamos o teu nome por isso, pedimos sabedoria para compreendermos essa revelação especial que o Senhor nos dá
pelo Apocalipse e compreendermos, Senhor, que o Senhor tem revelado aos teus servos aquilo que ocorrerá no final dos tempos. Nós te agradecemos por tudo, oramos pelas vidas que estão presentes conosco aqui, pedindo ao Senhor que esteja abençoando ricamente a vida de cada um. Abençoa também a vida daqueles que não puderam entrar hoje, que a mão do Senhor esteja conduzindo essas vidas na tua presença. Nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando este livro especial, maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. E nós estamos, desde o início, vendo que ele é a revelação de Deus. Ela é uma revelação. Deus determinou revelar aquilo que iria acontecer, né, no futuro para João. Então, Deus fez isso a partir do capítulo 1. A revelação é uma demonstração da glória de Jesus. Jesus está glorificado no céu e ele tem as suas igrejas representadas nas 7 igrejas do Apocalipse, e ele, então, ministra a essas igrejas que representam períodos históricos da igreja, mas que são também representantes de tipos de igrejas diferentes que nós temos no mundo, mesmo hoje, né? Nós temos essas igrejas. E João, então, está determinado a revelar, a trazer a revelação que Deus lhe deu, e é uma revelação especial sobre aquilo que há de vir, né? Aquilo que há de acontecer. E Deus mandou que ele escrevesse aquilo que ele, que ele viu, né? Que ele presenciou. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, isso é uma história da igreja, né? Demonstrando também o que vai acontecer no final. No capítulo 4 em diante, nós vamos encontrar João já sendo em visão, em êxtase, levado ao céu por uma porta aberta no céu, e ele, então, ele vai ver, ele vai entrar lá em visão, em êxtase, no céu. E ele vai ver ali, Deus vai revelar, Jesus vai revelar a ele aquilo que vai acontecer, né, depois dessas coisas, ou seja, depois da história da igreja, porque o capítulo 2 e o capítulo 3 são capítulos que falam da história da igreja, né, que nós estamos vivendo agora nos dias dessa história da igreja. E estamos vivendo esse período de história da igreja, a história da igreja que João viu e que ele está ah, aprendendo, ele está entendendo que verdadeiramente aquilo que vai acontecer não no seu tempo, mas no tempo futuro. E depois, então, destas coisas, né, da história da igreja, vai acontecer, então, esta manifestação aqui
que nós chamamos de período tribulacional, né? Então, a igreja será, o final da história da igreja se dará num arrebatamento. A igreja será tirada daqui, conforme o ensino de Paulo aos Tessalonicenses. A igreja será tirada daqui e será levada para o céu, a igreja. E o mundo perdido ficará aqui sem a presença da igreja e sem a ação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo continuará aqui no mundo, porque ele é onipresente, né? Ele é Deus onipresente, mas a ação do Espírito Santo será diferente, né? do que é agora no período da igreja, né? Então, esse período tribulacional é um período que se inicia logo imediatamente após o arrebatamento da igreja. E é um período de domínio do anticristo, né? Um período de domínio de Satanás por meio do anticristo. O anticristo é uma pessoa que vai encarnar o próprio Satanás e ele vai se opor, se levantar contra tudo que se chama Deus, não é? Não só o Deus nosso, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, Deus criador de todas as coisas, mas qualquer tipo de Deus, porque ele é avesso a qualquer tipo de religião, né? E nós sabemos que isso vai acontecer no, no período tribulacional, quando ele vai querer se colocar como o único Deus. Satanás vai se colocar no templo de Jerusalém, conforme Jesus ensinou em Mateus 24, e a abominação, né, a abominação da desolação, né, que é o anticristo entrando no templo em Jerusalém e se fazendo Deus. Ele quer ser o único Deus, por isso ele vai trabalhar para não haver nenhum tipo de religião. Então, nesse capítulo 4, nós vemos que João está no céu e ele vê ali o trono no céu e sentado no trono e vê uma multidão que está louvando aquele que está no trono, né? E os 4 seres viventes cantando e louvando, exaltando a Deus e cantando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E então os seres viventes vão proclamar, né, que ele é digno e os anciãos, né, que representam, na visão de João, representam a igreja, e representam os salvos, esses anciãos estarão adorando também a Deus e ao Cordeiro. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Então, isso nós estamos vendo como, como Deus realmente é glorificado no céu nesse, nesse texto que nós estamos relembrando aqui. Depois nós encontramos uma situação no céu que é um livrinho, um livro, né? Todos choram, todos se entristecem, porque havia um livro lá que era um livro importante, um livro que tem o conteúdo futuro, e ninguém era digno de abrir o livro, a não ser o Cordeiro, né? Então o Cordeiro abre o livro
que revela o que vai acontecer no futuro e demonstra o pleno conhecimento de Deus de todas as coisas, né? E, então, todos cantam e louvam aquele que está sentado no trono, é o Cordeiro. A ele seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque o Cordeiro que foi morto e que está vivo, né, aquele que é digno de receber o poder e a glória, a riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. Esse é o cântico dos justos no céu, porque ele é digno de abrir o livro e revelar todas as coisas que iam acontecer. E a revelação desse livro, a revelação desse livro que estava selado com 7 selos, é uma revelação estarrecedora. Nós vimos no capítulo 6, e nós vimos aí os selos, né, abertos, né, tudo aberto, tudo novamente revelado, né? É, para, para que todos pudessem saber, né? Ver o que é que vai acontecer. Então, o primeiro selo é um cavalo, um cavalo e um cavaleiro, né? Que é um cavalo branco, e esse cavaleiro recebeu uma coroa, e ele foi-lhe dada essa coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Esse, muitos querem enxergar nesse cavaleiro Jesus, mas não é Jesus, né? Jesus está aqui nesta cena, está falando com João, ele está revelando esse cavaleiro. E esse cavaleiro não é um rei coroado, ele recebeu uma coroa temporária, recebeu uma coroa que no grego é Stéphanos, não é uma coroa de louros, né? Não é uma coroa, não é um diadema, que é uma coroa permanente de valor real, que significa que quem usa esse tipo de coroa é verdadeiramente rei. E, por outro lado, também, Jesus aparece no capítulo 19, quando ele volta, retorna do céu para a terra com seus anjos e com os salvos de todas as épocas. Então, aqui, verdadeiramente, é Satanás no período da tribulação. E ele é seguido, né, imediatamente por um segundo cavalo, né, e um segundo cavaleiro. O segundo selo é uma guerra aberta, e um cavalo vermelho, o seu cavaleiro, é, é, que tem o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros, né? E, na sequência, vem o terceiro selo, que revela a fome. O cavaleiro é, está sobre um cavalo preto, né? E o seu cavaleiro tem uma balança na mão, a balança significando como as coisas serão medidas, né? Como será difícil comprar mantimentos, né? Tudo será muito caro e tudo será pesado nos mínimos detalhes, porque vai haver muita fome na terra, em consequência das próprias guerras. E depois abre-se o quarto selo, e o quarto selo tem um cavaleiro que está que está sobre o cavalo amarelo, e seu cavaleiro também se chama Morte, que é a consequência de guerra, de fome e certamente de pestes que vão surgir nesse período. E a morte e o inferno o estavam seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra,
para matar a espada e pela fome e com a mortandade por meio de feras da terra. Então, vai haver muita, muita mortandade nesse período. E depois o quinto selo é aberto e nós encontramos mártires. Quais são os mártires? Aqueles que, quando foi aberto, João viu debaixo do altar as almas, não o corpo, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, né? Muitos que morreram na tribulação por causa da palavra de Deus, porque depois que a igreja for tirada daqui, ainda assim vai haver uma conversão de pessoas. As pessoas serão convertidas aqui no período tribulacional. E só que elas serão mártires, a maioria delas vai morrer pela sua fé. E eles, então, as suas almas são vistas por João lá debaixo do altar, né? E eles clamam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, né? Eles pedem vingança. É um tipo de situação que demonstra que eles estamos vivendo no período como se fosse no Velho Testamento, porque eles pedem vingança, né? Eles pedem vingança do seu sangue, que Deus cobre de quem os matou essa morte, né? Essas mortes, Deus cobrar deles. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de pessoas, de irmãos que ainda iam morrer no período tribulacional, e esses irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, ia completar o número dos mortos na tribulação. Então, esse é o quinto selo. Então, foi aberto, o Cordeiro abriu o sexto selo, e o que aconteceu? Perturbações cósmicas, né? O Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio terremoto, o sol se escureceu, se tornou negro como saco de crina, né? Como diz o texto, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram, e como o céu se enrolou como um pergaminho. Então houve uma alteração cósmica, né? Houve problemas climáticos, problemas meteorológicos. Então tudo isso aconteceu, né, quando o sexto selo foi aberto, e tudo isso vai ser no período tribulacional. E então, é, mesmo assim, né, então as pessoas não se converteram. Muitos deles permaneceram sem se converter na tribulação, e os reis da terra, os grandes e comandantes, ricos e poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e ninguém pode se suster na sua presença. Então, eles sabiam que estavam debaixo da ira do Cordeiro, mas mesmo assim não se converteram, né? Muita gente permaneceu de maneira incrédula nesse período tribulacional. Aí no capítulo 7,
ocorre um interlúdio aqui, né? O João para de falar sobre os selos abertos, o sétimo selo ele não fala agora, porque ele vai falar que isso aqui está no meio da tribulação. Então, ele fala dos 144 mil judeus que foram escolhidos, 12 mil de cada tribo, para pregar o evangelho do reino. Evangelho do reino. Né? Não o evangelho da graça, que nós temos o privilégio de ouvir e de crer, né? Que é esse evangelho que nos alcançou e que nos salvou. Mas é o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho que Jesus começou a pregar. Ele começou a pregar dizendo o quê? É chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus estava anunciando o reino que ele estabeleceria se os judeus tivessem crido nele e tivessem recebido como Senhor das suas vidas. Então, ele seria o inaugurador do reino que foi prometido a Davi. Né? E agora, como eles rejeitaram, esse reino foi posposto, né? Foi transposto para o fim dos tempos, mas Jesus ainda não reinou, e ele vai reinar porque há promessas, há profecias que determinam que ele vai reinar, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isso foi o que o anjo falou para Maria, está registrado em Lucas 1. Depois, quem quiser, dá uma olhadinha lá. E quando o anjo Gabriel fala com Maria, ele fala que o que vai nascer dela reinará sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, Jesus ainda não foi rei dos judeus. E ele será rei dos judeus no reino milenar. Né? E os súditos de Jesus nesse reino serão os judeus que serão salvos, né? E quem vai pregar o evangelho para eles do reino são os 144 mil, 12 mil de cada tribo que serão salvos e pregarão então em todo o mundo. É neste período aqui que se completa, que se realiza essa palavra de Jesus. Então, o evangelho será pregado em todo o mundo e virá o fim, né? Então, não é o evangelho da graça que é pregado em todo o mundo, mas é o evangelho do reino que é pregado em todo o mundo. Foi o que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus. Então, e havia uma multidão de gentios que também se converteram, né? A multidão de gentios é uma multidão imensa que se converteram juntamente com os judeus. E eles estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Eles estavam dessa maneira ali, vendo, participando da adoração ao Cordeiro, né? Que é Jesus. E esses que estão lá no céu, cujas almas estão no céu, são aqueles que creram durante a tribulação, mas que morreram pela perseguição do anticristo. Então, encontramos então o sétimo selo agora, né? Então, passado esse capítulo 7, que é o capítulo da pregação do Evangelho do Reino, nós vamos voltar ao capítulo 8, né? E no capítulo 8 nós encontramos
o julgamento das trombetas. O que é o julgamento das trombetas? É o conteúdo do sétimo selo. Quando o cordeiro abre o sétimo selo, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Meia hora, né? Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. 7 anjos, cada um com uma trombeta. E veio um outro anjo, mais um anjo, e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo sobre o altar, com as orações de todos os santos. As nossas orações têm valor, né? Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E a fumaça do incenso, que com as orações dos santos, subiu à presença de Deus. Então, o anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e atirou na terra. E aí houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar a trombeta. Então, nós vamos ver aqui que essa segunda parte da tribulação é a abertura do sétimo selo. E o sétimo selo é composto de 7 trombetas. A primeira trombeta, a terra é ferida, a terra é destruída, quase que 1/3 da terra é destruído, né? E houve uma mistura de saraiva e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra, e foi queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Aí a segunda trombeta, o segundo anjo tocou a segunda trombeta, e o mar foi ferido. Na primeira foi a terra, na segunda o mar. E o que aconteceu? Chamas de fogo, né? Uma montanha ardendo foi atirada dentro do mar, e a 1/3 parte desse mar se tornou em sangue e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Então, isso vai acontecer nesse período tribulacional. E a terceira trombeta, que faz parte desse sétimo selo, é uma situação que atinge as fontes de água. As fontes de água. Então, o terceiro anjo toca a trombeta e cai do céu sobre a 1/3 parte das águas e dos rios, das fontes de todo tipo de água, uma grande estrela, ardendo como chama, uma tocha acesa, né? E o nome dessa estrela era Absinto. E a água ficou imprópria para consumo, né? Ela ficou uma água amarga, venenosa, ela não podia ser consumida. E então isso vai causar muito problema, muita sede, muito problema de desidratação na vida dos homens. A quarta trombeta, os céus são atingidos, e o que acontece? A 1/3 parte do Sol, da Lua e das estrelas, né? Fenômenos que vão ocorrer, fenômenos climáticos graves, fenômenos meteorológicos, né? Situações complexas aí astronômicas, né? E definitivamente vai haver com uma grande confusão, o universo vai ser abalado por
essas pragas das trombetas. E o, o, a quinta trombeta vem em seguida, e o quinto anjo toca a trombeta, né, e uma estrela cai do céu na terra. Esse é o primeiro ai, né? É o primeiro ai. A quinta trombeta é também o primeiro ai. E por que ai? Porque é uma situação calamitosa, né? A gente costuma dizer, ai de fulano, se acontecer isso, né? Então, um ai é uma advertência grave. Então, é, essa situação é uma situação complicadíssima. O poço do abismo é aberto e sai uma, uma fumaça de grande fornalha do poço do abismo. O poço do abismo é o lugar onde estão presos os, é, os demônios, conforme a carta de Judas, que aqueles que se interessaram, né, aqueles anjos maus que se interessaram por mulheres, né, e eles foram presos no abismo. E agora o abismo é aberto e eles saem de lá para atormentar a humanidade, né? E eles são parecidos com gafanhotos, como nós vimos na semana passada. E eles, então, são, vêm como animais, como cavalos, e eles vão produzir muito sofrimento na vida dos homens. Os homens vão querer morrer e não vão conseguir. 5 meses não vai morrer ninguém, né? 150 dias sem haver morte alguma, porque mesmo querendo morrer, e tentando escapar do sofrimento pela morte, não vão conseguir. E o segundo ai é a sexta trombeta, é a mesma coisa. Ele é o segundo ai, é uma outra situação gravíssima. Nós vimos a semana passada, que é o morticínio de milhões de pessoas. E os exércitos da cavalaria que serão comandados pelo anticristo vai matar a terça parte dos homens. E vai haver um morticínio intenso, né? E vai, ah, vai haver flagelos de toda espécie e uma, uma situação calamitosa. E, e eles, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra preciosa, de pau, né, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, a tendência idólatra do homem vai permanecer, né? E mesmo passando por esses sofrimentos, eles não vão deixar de ser idólatras. E nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aliás, nós sabemos, vídeo Brasil, por exemplo, que há um retorno praticamente no mundo inteiro a obras de feitiçaria, né? Então, nós sabemos que muita gente tem voltado a essas práticas de feitiçaria. E hoje nós vimos o capítulo 10, e esse capítulo 10 é um capítulo que
mostra que tem um livrinho, né? É, é, é uma é a sexta parte do sétimo selo, a sexta parte. É um livrinho. O que é esse livrinho? Nós vimos no capítulo 5 um livro selado que foi aberto e revelando-se tudo aquilo que ia acontecer no período da tribulação. Mas agora há um outro livro, um livrinho pequeno. O que é esse livrinho? Ele tem um anjo que está com esse livrinho na mão e o livrinho está aberto. E esse anjo bradou com grande voz, como ruge um leão, e quando ele bradou, os 7 trovões manifestaram suas vozes, né? E logo que falaram os 7 trovões, João ia escrever o que eles disseram, mas uma voz do céu disse para João: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Quer dizer, isso não é para ser revelado agora, né? Então, o anjo que estava em pé desde o início ali da visão, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, jurou pelo próprio Deus, né? E que criou todas as coisas, que nos dias da voz do sétimo anjo, né? Quando o sétimo anjo for tocar a sua trombeta, é, ele, ele vai, tudo vai se cumprir. Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Qual o mistério de Deus? Que ele vai anunciar aos seus servos, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, Deus já revelou aos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento aquilo que vai acontecer no futuro. Então, a voz que João ouviu, que veio do céu, estava de novo falando com ele, com João, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra, né? Era a posição do anjo. Um anjo forte, grande, estava com um pé no mar e outro na terra. Fui, pois, ao anjo. João foi até o anjo e disse ao anjo que desse o livrinho para ele, né? Então o anjo tomou o livrinho e deu a João e disse: toma o livro e o devora, o come, né? Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas em tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca ele era doce como mel, mas no meu ventre, né, no meu estômago, ele ficou amargo. E o que era esse livrinho? Esse livrinho é uma revelação, né, contém uma revelação que João ficou sabendo, né? Então, e disseram para João: é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, João ainda tinha que escrever o seu livro para que muitas pessoas do mundo, reis e muitos povos, nações e línguas, viessem, e reis da terra
viessem a conhecer o que ia acontecer. O livrinho, quando João o comeu, ele era doce na boca de João, né? Como mel. Por quê? Porque era uma revelação de Deus. Mas, quando ele engoliu o livrinho, né? No seu estômago ele ficou amargo, porque a revelação de Deus era terrível, uma revelação terrível. O que ia acontecer ainda no futuro, né? Até terminar a tribulação, as coisas que ainda iam acontecer. Então, João tomou conhecimento disso, né? Ele foi revelado a ele tudo aquilo que iria acontecer e autorizado a ele para escrever e pregar, profetizar ainda para muitas pessoas, né? Ainda profetiza a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O fato de João ser obrigado a comer este livrinho foi uma lição para ensinar que, embora essas verdades vindas de Deus possam ser agradáveis ao paladar, né? Elas são amargosas quando digeridas, pois falam sempre do juízo de Deus, né? A revelação do juízo de Deus, quando objeto de meditação cuidadosa, deveria produzir sobriedade de espírito ao Filho de Deus, né? Aos filhos de Deus. Ou seja, nós deveríamos ficar preocupados e pregar mais o Evangelho por causa da grandeza imensa, da justiça sem fim e da severidade do juízo de Deus. O juízo de Deus é severo, né? Severo aqui não significa que ele vai perseguir pessoas, não. Ele vai dar a cada um aquilo que cada um merece. Então, esse texto do capítulo 10 mostra exatamente que o livrinho que que tem esse conteúdo, né? O restante dos juízos de Deus sobre na segunda metade da tribulação. Nós já vimos a primeira metade, agora estamos entrando na segunda metade. E o livrinho fala exatamente desta segunda metade da tribulação. Muito bem, semana que vem nós estudaremos o capítulo 11, que fala das duas testemunhas. Na segunda parte da tribulação, não vai haver pregação dos 144.000, porque eles vão poder pregar apenas na primeira parte da tribulação. Depois eles serão rechaçados e a maioria será morta. Então, mas Deus levantará duas testemunhas. E essas duas testemunhas estarão pregando no período da segunda parte da tribulação, nos últimos 3 anos e meio. Nós vamos ver isso na semana que vem, se Deus quiser. Muito bem, estamos encerrando e damos graças a Deus pela participação dos irmãos e queremos que todos tenham aproveitado. Nós vamos fazer um esforço de estarmos aqui na semana que vem com o estudo do capítulo 11. Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana.